Gente, esse é o nosso momento, segundo às 18, graça e paz, que Deus permaneça conosco. Estamos aqui ao ar livre, debaixo de uma mangueira, agradecendo a Deus pela natureza, pelo seu grande cuidado com a gente e a revelação da sua benignidade e da sua misericórdia. Hoje eu amanheci raciocinando sobre um assunto muito interessante da palavra de Deus e que biblicamente deve permear e conduzir a nossa vida. Eu quero trazer para a sua meditação, para a nossa meditação nesse momento de segunda às 18, para a gente ponderar a nossa vida e atribuir a Deus toda a honra, glória, louvor e exaltação. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 a 36, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro para que ele seja recompensado? Aí Paulo conclui o louvor dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então eu quero falar um pouquinho sobre vaidade versus humildade. Nós precisamos ter em mente que o nosso coração humano, a despeito da posição que nós ocupamos, das conquistas que nós temos, da influência que nós desenvolvemos, nós somos muito tendentes a esquecermos os nossos princípios, os nossos fundamentos, as nossas origens e focarmos apenas no presente. E, lamentavelmente, quando a gente esquece da nossa origem, nós também acabamos perdendo o nosso foco de onde nós pretendemos chegar. E tão sensato quanto esquecer a origem é perder o foco. Tão insensato quanto esquecer a origem é perder o foco. E é bom lembrar que quando nós esquecemos a nossa origem, nós automaticamente perdemos o nosso foco. Provérbios capítulo de número 15, versículo 33 diz que adiante da honra vai a humildade. Provérbios 16, 33 diz que a soberba precede a queda e a altivez de espírito atrai a destruição. Mas sabe o que eu estava raciocinando? Humildade não é muito pertinente à natureza humana, assim quanto o orgulho o é. Tá? Nós somos por natureza orgulhosos, vaidosos. E no momento que a gente censura o orgulho de alguém ou a vaidade de alguém, de certa forma, nós estamos manifestando a nossa vanglória também. Tomás de Aquino, o grande filósofo, dizia que a vaidade era um pecado que deveria ser tratado separadamente de todos os outros pecados. Embora a tradição católica tenha unificado vanglória, exaltação, soberba, orgulho e vaidade num só pacote de interpretações, Aquino entendia que a vaidade ou que a soberba deveria ser tratada de maneira separada, porque ela é mais agressiva do que os outros pecados. Jonathan Edwards, grande conferencista, pregador e pensador americano, dizem que Edwards foi uma das mentes mais brilhantes do seu tempo. Ele dizia que a soberba era como uma casca de cebola. Você tira uma e logo em seguida aparece outra. Mas o que eu estava refletindo hoje pela manhã é que muitas vezes até a nossa humildade é uma manifestação de soberba, é uma tentativa de provar para os outros que nós somos mais humildes, mais parecidos com Jesus do que o irmão, do que a irmã. Então esse é um campo de conduta bastante melindroso, bastante sensível. Você já parou para analisar, por exemplo, que na melhor das hipóteses nós temos 80 anos de vida e o que passa disso é cansaço e enfado? Já parou para analisar que não importa o quanto você é bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, pele branca, pele morena, pele negra, seus olhos são azuis, verdes, caramelados, grandes, menores, orientais, ocidentais? Se você morrer, tudo isso para. Quando a gente morre, tudo isso acaba.
não importa a influência, o poder, a fama, a riqueza, a humildade, e quando eu falo de humildade eu estou falando de padrão, de vida, de posição social, todos vão para o mesmo lugar. E quer saber, quando o indivíduo é atacado pela morte e o seu corpo desfalece, em questão de horas, a pele é acinzenta, os olhos dilatam, trilhões de bactérias cadavéricas que já estão habitando dentro do nosso organismo são liberadas para entrar em ação num ataque sem fim. E em questão de horas, o organismo está tomado por essas bactérias e começa o estado de decomposição. O próprio organismo libera uma bactéria chamada cadaverina, que é responsável pelo mau cheiro do corpo morto. O cérebro se torna um líquido pastoso amarelado. Os olhos, ao dilatarem, amarelam, acinzentam. E em questão de horas, todo esse líquido mal cheiroso, desagradável, que até pensar nisso agora, vendo esse vídeo, lhe irrita, lhe chateia. Afinal de contas, eu estou falando do assunto que todos nós fazemos questão de rejeitar. Nós somos finitos, fadados à morte. Por mais tempo que vivamos, o fato é que aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Então, quer saber? O meu convite para você hoje, nesta segunda às 18, e eu quero que você curta, compartilhe, fale para os seus amigos. O nosso convite é: vamos viver refletindo no fato de que Deus é Deus e a gente é simplesmente temporal. A Bíblia diz que nós somos como a erva que brota pela manhã, murcha ao meio-dia e à tarde se seca. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que nós não ocupemos nem a cadeira de poderosos, nem a cadeira daqueles que julgam os demais, porque no final das contas nós somos iguais. E se alguma coisa temos, é porque a graça de Deus nos mantém vivos. Deus abençoe, feliz semana. Esse é o nosso Segundo às 18. Fique com a gente.